Bom, olá a todos, eu vim aqui agora gravar mais um vídeo agora. Dificuldades textuais. Nós vamos falar agora sobre Mateus capítulo 4, do versículo 5 ao versículo de número 10. Será que há um erro de Mateus ou de Lucas no registro da tentação de Jesus no deserto? Então, será que há uma contradição? Será que é uma palavra diferente? Narrativa diferente? Nós temos que entender que todos os dois textos foram escritos no primeiro século. Claro que Mateus escreve aos judeus e Lucas escreve aos gentios. E são épocas diferentes, pessoas diferentes, narrativas diferentes. Então, será que há alguma contradição? Será que há algum problema nesse tipo de situação? Então, sempre tenho batido na mesma tecla aqui de que quando você pega o texto para ler, se você não entende o texto, você não vai entender o contexto. Você não vai entender. Então você tem que entender primeiro o texto para depois se basear no contexto relacionado ao texto que você está estudando. Então, de acordo com Mateus e Lucas, a primeira tentação foi a de transformar as pedras em pão para satisfazer a fome de Jesus. Então Jesus foi levado ao deserto e então o inimigo, que no caso Satanás, diz para ele assim, já que você está com fome, então pega essas pedras e transforma em pão. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Mateus continua dizendo ainda que a tentação do pináculo do templo e a terceira envolveu todos os reinos do mundo. Então, na verdade, as narrativas estão ao contrário. Ele narra primeiro que Jesus foi tentado a subir no pináculo do templo e se jogar para que Deus mandasse os anjos e o guardasse. Depois ele fala da questão do pão, tá? E depois ele fala do reino. Só que Mateus faz ao contrário. Ele escreve as narrativas ao contrário. Entretanto, embora Lucas mencione esses mesmos dois eventos, ele o faz pela ordem inversa. Os reinos do mundo são mencionados em segundo lugar e o pináculo do templo em terceiro lugar. Então, qual é a ordem correta? Será que isso há alguma contradição? Será que há algum problema de narrativa? Bom, pode ser que Mateus esteja descrevendo essas tentações em ordem cronológica, ao passo que Lucas se ateve à ordem de que propiciasse um clímax, ou seja, conforme os tópicos envolvidos. Então, na verdade, uma narrativa de texto, assim como muitos estudiosos ou mesmo jornalistas, quando se traz a notícia, ao bom ouvinte, o que interessa é a narrativa dos fatos, não as ordens ao qual foi colocada. As ordens ao qual foi colocada, isso aí se dá mais explicitamente para quem é mais didático, ele é mais técnico, entendeu? Então, para um bom entendedor, meia palavra já basta para poder fazer esse tipo de informação. Então, na verdade, quando Mateus cita de que Jesus primeiro foi tentado de uma forma, depois foi tentado de outra e tentado de outra, e Lucas agora narra as três tentações que Jesus teve, mas fora de ordem do que aconteceu, nós temos que entender que houve a tentação, tá? Jesus foi posto à prova. Agora, eu acho que não há necessidade de nós tentarmos entender o que veio primeiro e o que veio depois. Eu acho que isso não tira o foco do trabalho, da narrativa do texto, entendeu? Muito pelo contrário. Ele nos dá ainda mais uma certeza de que houve a tentação, mas de que de uma forma ou de outra não foi colocado em ordens expressas, como se os acontecimentos. Então, o que importa é que aconteceu, mas não importa de que um aconteceu primeiro, outro aconteceu depois. Não tem problema isso. Não tira o foco da situação. Entendeu? Então, isso aproxima mais ainda para se expressar o clima de que Lucas desejava enfatizar. Que observe que Mateus capítulo 4, do verso 5, ele começa com a palavra então. Então é um advérbio. Então aconteceu de Satanás atentar a Jesus. Então é um advérbio. Ele é subjuntivo.
E o versículo 8 tem a palavra ainda que acontecesse dessa forma. Então, no grego, essas palavras sugerem uma certa ordem sequencial dos eventos. Já no relato de Lucas, porém, o versículo de número 5 começa com um simples e. E é uma conjunção. Tá? Ela pode ser adversativa, pode ser coordenativa, ela pode ser também constritiva, ela pode ser uma conjunção aditiva, e ela também começa com então, que é a Sociedade Bíblica de Tratados Bíblica, que é a tal da SBTB, ela, em vez de trazer a conjunção e, ela traz o advérbio também. E o grego, no registro de Lucas, não indica necessariamente uma ordem sequencial dos eventos. Além disso, não há discordância alguma quanto ao fato de que essas tentações realmente ocorreram. Então, fica aqui a dica para que, quando acontecer esse tipo de coisa, seja no relato dos evangelhos, que são os chamados sinópticos, né? Nós temos uma sequência de fatos ali que não nos interessa como aconteceu. O que nos importa é que realmente aconteceu o fato ali. Entendeu? Então não há contradição nenhuma. Se um aconteceu primeiro, se outro aconteceu depois, temos que nos ater é que aconteceu o fato e que nos interessa é realmente isso aí. Tá? Se um aconteceu primeiro do que o outro, não vejo contradição nenhuma dessa forma aí. Tá bom? Então essa aqui então foi mais uma aula das dificuldades sexuais. Espero que você tenha gostado. Quero te agradecer por você ter me acompanhado até o final desse vídeo aqui, tá bom? E qualquer pergunta, qualquer dúvida, você coloca no chat aí, que eu terei um imenso prazer em responder vocês, tá bom? Espero então vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.